Atenção, sem perda de tempo, na tela do canal do YouTube, tema do Goiás. A gente fala agora sobre a equipe esmeraldina. Números defensivos no Goiás preocupam para a decisão? Olha o que a nossa produção fez. Ela levantou os dados defensivos do Goiás nos últimos 5 jogos. São 7 gols sofridos. Ele tomou gol, né, em 2006. Ele tomou 7 gols em 2006, né? E 6 gols sofridos nos últimos jogos. Tomou gol da Napolina, tomou gol da equipe do Gama, né? Tomou gol da Napolina de novo no jogo da volta. Enfim, né? Muitos gols sofridos aí pela equipe do Goiás nesses últimos jogos. O que está acontecendo com a parte defensiva do Goiás? Tomou 2 gols do Gama e 4 gols da equipe da Napolina. Matheus, é uma queda defensiva acentuada, né? O Goiás não pode tomar 4 gols da Napolina em 2 jogos. O Gama eu nem falo nada não, porque era uma outra realidade, um outro contexto, né? Até tem explicação. Jogo único da Copa do Brasil, o Gama vivendo uma grande fase. Mas enfim, a parte defensiva do Goiás, ela caiu. Por que ela caiu? E é uma queda que preocupa ou é uma oscilação natural de um time que segue invicto na temporada 2026? Thiago, o Goiás para mim são 2 situações. Tem o melhor elenco do campeonato, fato, na minha avaliação, melhor elenco do campeonato e, obviamente, fez a melhor campanha na competição. Só que eu não posso deixar de destacar que o Goiás, ele deu uma regredida. O Goiás, para mim, ele iria continuar evoluindo, principalmente depois da chegada do Lucas Lima, tendo uma segunda opção no meio campo, né, de estilo de jogo. O Goiás caiu muito e aí, a partir do momento que a gente tem o Tadeu como melhor em campo, o melhor do jogo, a gente de fato tem que levantar a bandeira da preocupação. Não é um momento de desespero, mas é um momento de alerta, isso é fato. O Goiás ele não foi bem contra o Craque no primeiro jogo. O Goiás não foi bem contra a equipe da Napolina. Em alguns momentos menosprezou, né? Tanto no jogo de ida quanto da volta, o Goiás dava para ter matado a classificação, mas não. Fez um primeiro tempo muito bom no jogo da ida, o segundo tempo foi terrível, independente da situação de expulsão. No jogo da volta, alguns jogadores brincaram demais lá no campo de ataque, e eu não espero isso do Goiás. Eu espero que o Goiás volte a ser aquele time objetivo, que faça o resultado, que jogue para cima do adversário, que não dê espaço para o adversário jogar. A principal característica do Goiás foi não deixar o adversário jogar. E aí, no contexto geral da competição. E o outro fator é a bola parada do Lourenço. Por que o Lourenço não está mais batendo escanteio? Por que ele não está sendo mais referência da bola parada? É o secar alto? É uma possibilidade, né? A probabilidade de lesão, ela pode estar acontecendo para o Lourenço, já que ele é um jogador de bola parada. O treinamento para esse tipo de jogador, ele é completamente diferente para os demais atletas. Mas me causa preocupação isso. O Lourenço hoje, ele não está sendo a referência que foi no começo do campeonato. Não estou falando que ele está ruim. Eu estou falando que ele tem que ser aquele grande Lourenço, a grande referência. Não pode depender de Lucas Ribeiro. Baita jogador, é a grande revelação do campeonato. Lucas Rodrigues, perdão. É tanto Lucas no Goiás, né? São 3 no Goiás, né? Lucas Ribeiro, Lucas Lima. Então assim, o Lourenço, ele tem que voltar a ser o protagonista no setor de meio campo. Porque eu, sinceramente, neste campeonato, eu não acredito no Lucas Lima, eu não acredito no GG, e a alimentação para o setor de ataque, ela vai passar muito pelos pés do Lourenço. Então o Goiás, é fato, ele teve uma queda de rendimento, mas nada melhor do que uma final para você voltar a evoluir, nada melhor do que uma final em classe para você evoluir. Como bem disse o Danilo no último bloco, assim como o Lacerda está invicto nos clássicos, o Daniel Paulista também está invicto nos clássicos, né? Mas eu espero um pouco mais do Goiás, justamente porque é o melhor time da competição. Luz de 25 agora. Gente, você gosta de comida de qualidade? Eu também gosto, por isso que eu sempre vou no Da9 Restaurante. Lá você encontra churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Venha para o Da9 Restaurante, o melhor atendimento de Goiânia, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Na estrada o que importa é segurança, economia, confiança. Venha para Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 6232721881. Pneus Express, sempre com você. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Venha para Link Telecom. É muito mais velocidade e qualidade, meu amigo ouvinte. Ismafer Ferramentas com uma mega promoção. Gente, está rolando lá furadeira, parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas
149,90. Esmafer Ferramentas, siga pelo Instagram com novidades e promoções exclusivas. @Esmafergem, 3933939. Ferramenta barata e na Esmafer Ferramentas. E SJ Premium, tá vindo para Goiânia? Então se hospede na melhor opção. SJ Premium. São 18 anos no coração do setor oeste, na Rua 22, Praça do Sol. Quartos maravilhosos, localização estratégica e um atendimento de primeiro mundo para você se sentir em casa. SJ Premium, reservas pelo 62 3235 5600. Pintou Pix aqui, ó. Live Pix. Fábio Nogueira, R$5 pra gente. Tiago, você acredita que vai ter algum torcedor no estado Atlético sábado? Algum esmeraldino? Quem é de bem vai ver o espetáculo. Fabinho, não vá. Não vá. Assim também como eu não indico nenhum atleticano a estar presente no jogo lá da Serrinha. É regra, gente. Nós somos aqui legalistas. Então, se a regra impede a presença de duas torcidas, que seja apenas um jogo para atleticanos. E o jogo da volta que seja apenas jogo para esmeraldinos, tá? Não se arrisque, não é legal, você vai sem camisa, daqui a pouco tem lá uma desinteligência, você é ofendido, é retirado do estádio. Então, assim, não é legal, não é bacana. Não vá, tá? Cara, eu não... Não vai. Mexe com isso, não. Eu fui a vida inteira de arquibancada. Sim. Eu não entendo qual que é a graça de você ir num jogo em que você não pode ir. E não pode nem comemorar. Você não pode comemorar, você não pode fazer nada e você corre o risco de apanhar, cara. Cara, não tem graça nenhuma você ser torcedor de um time que não seja do Atlético ir lá no Acioli e ficar lá, ó, encolhidinho, quietinho. Só pra peitar o sistema? Só pra peitar o sistema, cara. Então, assim, gente, não vai. Assiste em casa, assiste com familiar. Ouve pela Band News. Aproveita aí pro seu time fazer gol. Você ir num puteiro sem poder comer? Eu nunca fui, né? Então não sei como é que é esse negócio. Nunca foi, não? Nunca. Então, assim, cara... Já foi, Thiago? Não. Você, Danilo? Já. Ave Maria, Deus é mais. Crianças ouvindo o programa agora, meus amigos. Debate das Feras, oferecimento a Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli. Like Imóveis, o like das Feras do Esporte é da Like Imóveis. Vai trocar de carro? Venha para a primeira mão seminovos nas lojas ou no site. Meus amigos, atenção, deixa eu falar para você da nossa Irmão Soares. Lá tem tudo o que você precisa em materiais para construção, do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo nosso site. E Autopeças Brasil. Na grande final do Goianão 2026, quem acelera com você é Autopeças Brasil. Venha para a Avenida Dom Serafim Gomes, bairro Santo Hilário. Autopeças Brasil. Tá fraco, em 326 likes, eu esperava muito mais da torcida esmeraldina. Cadê o teu like, povo do Verdão? Cadê o teu like, gente? Sapeca like no canal do YouTube. Olha quem apareceu aqui, rapaz. Cisco Cuevas, o brasileiro mais chileno do mundo. Grande Cisco Cuevas. Cisquinha, gente fina toda a vida, rapaz. Virou crente. Um restaurante num shopping? Ele teve, Bucaneiros. Anunciou com a gente, inclusive, lá na Band News uma época, ela era cliente nosso. Anunciou não, só fechou. Prometeu. Não, fechou, fez comigo lá uma época. 3 meses lá, já ajudou bastante. Né, Thiago? Só permuta, foi permuta, comia demais lá. Tinha um negócio lá, um filé com abacaxi. Mas ele ainda tem um restaurante? Não, ele fechou o restaurante. Ele é engenheiro, né? Pessoa boa demais da conta. Ele é chileno, aí veio pro Brasil e tal, cheio de rolo. Hoje não, é gente de família e tal, tem filho, bem casado, a esposa manda nele, né? Então, assim, é bom demais. Muito bom, viu, Cisco? Obrigado pela audiência. Menino bom, menino nosso. Ô Danilo Dias, por que a defesa do Goiás tem tomado tantos gols nos últimos jogos? E assim, contra-ataques que não tem a metade do poderio ofensivo do Atlético, né? A Napolina não compara a força ofensiva da Napolina com o Atlético. O Gama não tem comparação também, né? Tomou 4 gols da Napolina e 2 gols do Gama. 6 gols em 3 jogos. Não, tomou 3 da Napolina. 2 lá e 1 aqui. Isso. Foi Me ajuda. 5 gols em 5 jogos. Isso. 5 gols em 3 jogos, né? Nos últimos 5, eu peguei uma amplitude maior porque eu vou analisar a primeira fase e os jogos das quartas. Mas assim, o que interessa são os 2 jogos da semifinal, 3 gols da Napolina e os 2 gols do Gama. Então são 3 jogos e 5 gols sofridos. Certo. O que aconteceu com a defesa nesse período? Vou te explicar, mas antes posso mandar um abraço, Thiago? Manda, que é o programa da Xuxa. Não, manda abraço, à vontade. De você, ele e o Adão hoje me encontraram e falou, manda um abração pro Thiago. Grande Adão, esposo da Eva, né? Gente fina toda a vida. Mas ele mandou um abraço pra mim e pra você também, falou que acompanha diariamente aqui. Então manda um abraço pra eles que estão ouvindo aí. Abraço, Adão, e qual que é outro rapaz? William Tavares. Grande William Tavares, obrigado aí pela audiência, viu? Thiago, veja bem, o Goiás, a gente tem que analisar ele nos primeiros 8 jogos do campeonato, ele tomou 1 gol do Atlético Goianiense em uma falha do goleiro Tadeu, que foi sair e o cara do Atlético fez o gol.
Na fase seguinte, que veio as quartas de final nos 2 jogos contra o Crack, depois já veio o jogo de volta aqui em Goiânia, veio o Gama, veio a Anapolina, então foi uma sequência de 5 jogos, ele tomou 5 gols. Só que aí, eu vou me apegar ao seguinte, o Goiás, ele nesse período sofreu com uma expulsão justíssima lá em Anápolis, jogou 77 minutos com um jogador a menos, e isso pesa demais para um sistema defensivo, pesou, e a Anapolina não tem um ataque ruim, o Yuri Tanque é bom, o Wesley muito bom, o menino número 10 lá que me falhou a memória também é muito bom, da Anapolina, e depois enfrentou um Gama que tem um Clemente, que tem um Ramon, que sabem jogar, um dos times invictos também, tomou 2 gols, o time performou-se mal, mas sem novamente o meio campo titular, aonde o meio campo é o coração, o meio campo é onde tudo passa, e depois contra a Anapolina, novamente sem Felipe Machado, sem Lucas Rodrigues, que acostumados a jogar ali naquele meio campo, o Goiás ficou desguarnecido, e o próprio Daniel Paulista, no pós-Gama, ele disse, eu vou conversar com o meu sistema defensivo, não podemos, porque um time meu que toma 1 gol em 8 jogos, nos últimos 5 tomou 5, então pera lá, vou tentar encontrar o que de fato foi. Eu quero acreditar que por ter perdido GG, Lucas Rodrigues, Felipe Machado e deixado apenas o Lourenço exalando o seu perfume, a sua qualidade ali no meio campo, eu penso que foi isso que acabou comprometendo e sobrecarregando o Luizão, o Lucas Ribeiro, que no sistema aéreo, principalmente, tem que ser chamado a atenção, aí não é uma defesa, agora é uma crítica, o jogo contra a Anapolina, eles perderam quase ou todas as bolas alçadas na grande área. Aí sim, o goleiro Tadeu fez 2, 3 defesas. Ontem o maestro trouxe isso aqui à tona e eu concordei com ele. Aí sim, tem que, pera lá, bola parada. Quem marca quem? Vocês estão marcando pro zona? Não, vamos marcar homem a homem? Então fechou. Acabou, cada um vai com o seu até a morte. Marca e fecha. Agora não. A Anapolina conseguiu vencer os duelos aéreos e quando não, o goleiro Tadeu não fez as defesas, a bola foi pra fora. Então eles ganharam todas as bolas alçadas lá. Agora é o seguinte, Thiago, nós estamos falando de um treinador que tá invicto, um treinador que não perdeu pra ninguém. Copa do Brasil, Goiano, tudo que ele jogou ele ganhou ou empatou. Cuidado. O Goiás vem forte aí também. Não é porque tá tomando 5 gols aí que a gente tem que falar, o Goiás tá caindo, não. Ninguém não falou, ninguém citou aqui que o Goiás tá indo fraco pra final, não. Agora falando, é um dado. O Goiás tomou 5 gols nos últimos 3 jogos. Contra a Anapolina e Gama. Exato. E, inclusive, assim, Nivaldo, até uma provocação aqui no debate das ceras, que tem um oferecimento de Center Pisos, ofertas arrasadoras e tá sorteando uma moto 0 km. Venha para a papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Primeira mão seminovos Saga. Nas lojas ou no site, acesse e conheça primeiramãosaga.com.br. Like Imóveis, o like das ceras do esporte é da Like Imóveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Carelli. E Saga Volkswagen tem condições que estão imbatíveis para você sair de carro novo. Todo mundo sabe, né? A Saga fica na Avenida T7. Venha rápido e aproveite. Ô, Thiago, detalhe, sim. Cuidado. Um dos gols que ele tomou foi um pênalti que... sim. Esse pênalti não existiu. Né? Nem existiu, beleza. Tomou, né? Mas, beleza? Tomou, mas não foi de jogo jogado, pum, pum, pá, pum. Não, os outros, beleza, só um pênalti que não existiu, porque senão era 4. Se a gente for colocar um asterisco assim, você tem que colocar aquele gol que foi anulado da Anapolina, onde a jogada foi criada. Bola trabalhada, foi gol. Qual? Aquele gol do de cabeça, lá, tá doido? Aqui tava impedido, aí. Não, mas aí a jogada foi construída aí. Não, mas... A jogada foi construída. Não, de acordo com a sua visão... O fato é que a defesa do Goiás, ela foi sobrepujada pelo ataque da Anapolina. Mesmo certo? Que tivesse impedimento. Realmente o tanque estava impedido, foi muito bem anulado o gol, certo? Mas a defesa do Goiás, ela foi sobrepujada pelo ataque da Anapolina. Mas aí tava com a menos já, 77 minutos jogando com a menos. Ah, mas quantos jogos que alguém joga com um a menos e não é superado pelo adversário? Que é isso? Mas cuidado, Nivaldo. O time Eu tô tendo todo o cuidado do mundo. Perdeu o Lucas Rodrigues, Felipe Machado, GG. É um meio campo quase que no todo. Já que dava profundidade. E mesmo assim ninguém conseguiu ganhar o Goiás. Pra mim o Goiás teve queda de rendimento nesses últimos jogos. Principalmente no aspecto defensivo, certo? Porque de fato a quantidade de gols que ele tomou, ele fez, certo? Ele tomou tanto e fez tanto, isso é fato. Mas do ponto de vista defensivo, o Goiás teve queda de rendimento. Em 7 dias ele fez 3 jogos pesados. Um valendo vaga pra final e um qualify, um jogo único. Fora de casa. E não perdeu nenhum. Não, tudo bem, Danilo. Mas olha a quantidade, eu tô analisando o aspecto defensivo. Ninguém tá criando crise aqui no Goiás, não. A gente só tá analisando um trecho da campanha do Goiás, que é muito boa. E outra coisa que você precisa levar em conta. Em 2 jogos, ele não ganhou da Anapolina. Certo? Sim. Olha a pontuação que a Anapolina fez ao longo do campeonato.
Isso aí você tem que levar em conta. Isso o Daniel Paulista tem que estudar. Outra coisa, tem 2 jogos onde esses 2 jogos vão decidir o campeão goiano, onde o Goiás não ganha a partir de 2019. Ele vai fazer o primeiro jogo lá no Ascioli, certo? Se ele tomou 2 da Napolina. Se ele toma 2 do Atlético lá e não faz nenhum, ele perde o título. Agora sim, esse ponto que você citou aí, comandante, é válido. Fica difícil, os 2-0. O que você falou no final aí? Se o Atlético toma 2 gols, se toma 2 gols, ele fica numa situação complicada. Não, mas cuidado. Porque o Atlético não é Napolina, não. Meu filho, o Lacerda, você viu o jogo do Vila Nova? Sim. A marcação que ele fez em cima do Vila, o Vila não fez porra nenhuma no jogo. Os caras sempre... Tá achando que o Daniel Paulista é o Humberto Louser, Nivaldo? Cuidado. Não podem comparar, uai. Não, tudo bem, mas quanto que ficou o primeiro jogo? Gente, é um jogo extremamente equilibrado. É um jogo extremamente equilibrado. Eu tô falando, o Rafael Lacerda faz uma marcação, aí pode ser Daniel Paulista, pode ser não sei quem, pode ser qualquer um. Eu não tô analisando o Daniel Paulista, estou analisando as virtudes do Rafael Lacerda em termos de marcação em cima do adversário. Ele sempre coloca o primeiro para dar um combate, o cara vira, já tem um em cima. O Vila não teve, os jogadores do Vila Nova não tiveram nada de refresco para construir uma jogada sequer. Então, bicho, o Goiás, ele tem que conseguir pelo menos um empate lá no Ascioli, porque se o Goiás tomou 2 gols, friso, ele tomou 2 gols da Napolina lá em Anápolis. Se ele toma 2 da Napolina e não faz do Atlético e não faz nenhum lá no Ascioli, o título já era, meu filho. A Vedacil Serviços oferece fabricação, recuperação e desenvolvimento de soluções hidráulicas para máquinas agrícolas e equipamentos da linha amarela. Acesse o site e saiba mais. vedacil.com.br. 2h38 da tarde, vai deixando o teu like, vai participando, é o debate das feras bombando nas ondas do seu rádio. Oferecimento Impercia, quem constrói confia. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Frutos de Goiás, a fruta do pé para o seu picolé. SJ Prêmio, Hotel Campeão de Goiânia, 6232-355600. Reserve agora. E GP Car Centro Automotivo na T63 Jardim América, 6235157004. Mas essa final, Thiago, para mim, será uma das melhores dos últimos 10 anos. Também acho. Justamente pela qualificação dos 2 treinadores, para mim são muito... Cada um, né? Tem o seu estilo de jogo, mas são muito estudiosos, né? No caso. O time do Goiás é muito bom, coisa que não acontecia também nos últimos anos. O Goiás montava elenco assim que não dava aquela confiança toda. Este ano é um time diferente, é um time muito mais qualificado. O Atlético tem algumas peças que não me agradam, mas em um contexto geral o grupo joga muito bem também, principalmente se tratando de clássico. Então é merecimento, né? Para mim é merecimento, não tem nenhum outro tipo de fator para colocar o Atlético e o Goiás nessa final. E eu também não colocaria a probabilidade, pode acontecer, mas eu não colocaria a probabilidade hoje de 2-0 de diferença no primeiro jogo. Eu também vejo que é muito equilibrado. Se o Goiás continua jogando do jeito que ele estava jogando até 2 semanas atrás, e se o Atlético mantém o seu nível de futebol também de 2 semanas atrás, eu teria nesse momento aqui, no meu visual, um favorito claro, seria o Goiás. Só que o Goiás caiu um pouquinho de rendimento, não foi uma queda brusca não. O Goiás deu uma osciladinha pra baixo, coisinha pequena, um cadiquinho de oscilação, como diriam os goianos lá do interior. A queda do Goiás, ela se dá muito por conta da dificuldade de fazer o resultado. E da saída do Jajá também, gente. Entende? O Jajá tá fazendo falta. O Goiás, em determinado momento, ele teve dificuldade contra o Craque no primeiro jogo e teve dificuldade nos 2 jogos contra o Napolina. Sim. E a gente pode colocar também que teve dificuldade contra o Gama, e o Atlético cresceu pra caramba. O futebol do Atlético de hoje não é o mesmo de 2 semanas atrás. Melhorou demais. Você não viu o Lourenço ainda bem, Matheus? Você falou que o Lourenço tá mais ou menos, você acha? Assim, eu falei que o Lourenço o grande nome do Goiás. Ele, pra mim, foi a grande referência. Pra mim, é o nome do campeonato até então. Também. Só que ele teve uma pequena queda nesses últimos jogos. Como todo time. Né? O Lourenço, ele não foi o mesmo Lourenço do começo do campeonato.
mas mesmo assim... Veja que naturalidade ele do domina isso. Ele dá um passo pro jogo da Napolina lá, que nossa Veja com senhora. naturalidade tudo isso, mas você que gosta muito de número, Danilo, pode ver os números do Lourenço no começo do campeonato e agora. Não tô falando que ele não tá jogando nada. Ele caiu em relação ao que ele tava jogando. Exatamente. Então, Perfeito. peraí, vamos aos números do Lourenço. Rapidinho que eu tenho um Vila. 1 gol e 3 assistências, 84% de acerto nos seus passes, 8 desarmes, 10 passes interceptados, Mas 3 aí você tá chutes pegando o bloqueados, campeonato todo. 18 passes decisivos, 12 dribles certos e o melhor vem agora, 18 finalizações. Ele acerta o alvo quase em todas, 10. Mas aí você tá analisando Cuidado. o recorte Ué, todo do mas campeonato. O Lourenço, o campeonato dele é... Não, tudo bem. Ninguém tá falando diferente disso, ele é Danilo. fera demais. Ele é diferenciado, ele exala perfume todo. ele- Danilo, mas você tá prestando atenção no que eu tô te Ele falando? falou não? do recorte agora. Ele falou que ele caiu, mas que ele espera mais. Eu não espero mais O do Lourenço, Lourenço, não. Ele não, tá eu entregando demais. espero mais, porque o Lourenço é um Isso, jogador ele acima da domina média. O jogo do meio campo inteirinho. O Lourenço passes... o Lourenço dos últimos jogos é o mesmo do começo do campeonato? Ô, Matheus. É sim ou não? Sim. Pra É mim, o mesmo? Ele não caiu de produção. Ah, então beleza. Ele, pra mim, é minha opinião, ele não caiu de beleza. produção. Aí é Essa empírico, opinião. cada um tem a sua, Ele né? não caiu de produção. E te digo mais, ele jogando sozinho, hein? Sem Lucas Rodrigues, sem GG, o único que não machucou, tá ali sempre todo jogo, disposto, bate bola parada, acerta o gol, dá passe médio, dá passe longo, faz jogo apoiado, entra no meio do sistema defensivo, Acabou o vai Goiás. na frente. Cuidado, meu. Você tá louco?